Bom dia a todos, feliz sábado. Bom dia, Jabes. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à sala de consagração, nesse sábado maravilhoso que Deus separou para cada um de nós. Muito bom estar aqui novamente, em uns dias afastada, mas Deus é bom e nos deu esse dia para nos regozijarmos, né? A alegria da tua presença. E estamos aqui para ouvir a sua voz mais uma vez, estudar aqui no banquinho da Escola de Jesus Cristo. E são todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui na sala, no YouTube, e que o Espírito Santo possa fazer presença em nosso meio nesse dia de hoje. Amém? Jabes, como tudo bem com você? Vamos. Olá, bom dia, me escuta bem? Sim, tudo bem, graças a Deus. Vamos iniciar então, Jabes. Eu vou fazer uma oração, tá? Você faz a segunda oração e já pode começar com a mensagem, ok? Perfeito. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Paizinho, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. Obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos proporcionou e por ter nos acordado, meu Pai, para ouvir a voz do Senhor mais uma vez. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela presença de cada um aqui, pela presença do Jabes, que também esteve aqui um pouco afastado de nós, com sua família, o seu filhinho que nasceu. Somos gratos pela vida do Jabes e de sua família, meu Pai. Que o Senhor traga paz, o Senhor traga saúde para essa família, meu Deus, em nome de Jesus. E que ele, meu Deus, voltando agora, venha, meu Deus, trazer para nós mensagens inspiradas, meu Pai. Mensagens que venham nos acordar, que venham nos despertar, venha trazer a luz da tua palavra para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego tudo isso em tuas mãos, entrego cada um aqui na sala de consagração, aqueles que estão passando por problemas de saúde, como a Elô, entrego em tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor venha curar, venha trazer, meu Deus, o bálsamo e trazer também a luz que nós necessitamos para compreender a tua palavra. Cada um que for ouvir agora e for ouvir depois pelo YouTube, que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes para que possamos compreender, meu Pai. Que tudo que o Jabes falar seja para a honra e glória do teu nome. Que tudo que nós fizermos nesse teu santo dia também seja para a tua honra, meu Pai. Dá-nos um bom dia na tua companhia, que o Senhor continue nos inspirando e iluminando as nossas mentes para que possamos compreender o que o Senhor deseja de nós, meu Pai. Queremos caminhar junto contigo, queremos morar contigo eternamente, meu Deus. Por isso eu peço que prepara-nos, Senhor, para isso e nos dê, meu Deus, a sabedoria dos céus. É o que eu te peço, meu Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Grande e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja seu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de respirar, de buscar a tua palavra, de te buscar em oração e aprender mais de ti. Pedimos, Senhor, que nesse momento teu Santo Espírito encha cada um aqui, a mim para falar, por ti, para ser usado, e a todos aqui para ouvir e os que ouvirão depois. Que apenas a tua vontade seja feita aqui, Senhor, e que essa sala seja uma bênção nesses últimos dias em que vivemos, onde as pessoas precisam tanto aprender sobre, sobre o seu caráter, aprender sobre a sua vontade e os eventos finais. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, Jabes, como sempre costumamos dizer, né? A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Amém. Deus seja louvado. Como a irmã disse, né, eu fiquei um pouco afastado. Minha esposa estava grávida, né? Quando eu ainda fazia aqui as séries do Apocalipse. E quanto mais se aproximava do parto, né, mais de ajuda ela precisava.
entre outras coisas, né, do trabalho, juntando tudo, ficou muito difícil de continuar, então foi sábio nós fazermos uma pausa, mas pela graça de Deus agora estamos retornando, então, né, o Isaac nasceu bem, cheio de saúde, e agora que ele já está com cerca de 4 meses, né, é, ele tem uma rotina bem tranquila, graças a Deus, e possibilita aí que a gente possa voltar a fazer o estudo, né? Essa semana e a semana passada aconteceram algumas coisas que quase impediram, né? Hoje aqui que eu estivesse aqui, mas estamos aqui para a honra e glória de Deus e vamos avançar então nos estudos. Vou pedir a ajuda aqui do meu amigo Roberto, que vai me ajudar. Essa semana a garganta quase não me ajuda, fiz alguns tratamentos. Estou conseguindo falar já, mas não posso abusar. Então, o Roberto vai me ajudar lendo os textos, tá? Vou compartilhar aqui com vocês o slide de hoje e nós vamos dar sequência. Lembrando que nós estávamos estudando sobre os 7 selos, ok? Só um momento aqui. Confirmem para mim, por gentileza, se está aparecendo a tela. Está sim. Espera aí que eu preciso fazer uma alteração aqui, acabei de me lembrar. E pronto, agora sim, perfeito. Vamos em frente. Nós vamos entrar agora, então, no tema que, para mim, é um dos top 10 dos mais difíceis da Bíblia, que é os 144.000 e a grande multidão. Vocês vão perceber que para nós entrarmos nesse tema, primeiro nós precisamos falar sobre outras coisas. Então, esse aspecto realmente só vai entrar no final desse capítulo, que é o sétimo. Então, nós vamos fazer uma breve revisão, ok? Aqueles que estão aqui pela primeira vez, o canal Caráter Cristão, Caráter do Roberto Castilho, tem lá os vídeos anteriores que você pode assistir para poder pegar essa bagagem e entender alguma coisa que porventura que eu venha falar e você não compreenda. Então, uma breve revisão. Nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 3 da Bíblia, nós temos as 7 igrejas, que são 7 períodos da história da igreja, e abrangem desde a igreja apostólica, da época de Cristo, até a volta de Jesus. Ok? Depois disso, nós vamos ter Apocalipse 4 e 5, onde nós provamos por A mais B, através dos textos da Bíblia e do Espírito de Profecia, que ali não se trata do juízo investigativo, mas se trata do regresso de Cristo ao céu, se trata da recepção que os representantes do universo fazem a Cristo, e Cristo ali é honrado, é louvado, glorificado e adorado por sua vitória sobre o pecado, como homem, como Deus homem. Então, o Cordeiro, Cristo, ali vitorioso, ele recebe como prêmio, como recompensa, um livro de 7 selos. Então, os selos, eles precisam ser compreendidos à luz da visão que João tem naquele momento. A visão que João tem ali, ela tem como foco Cristo e o livro. Compreender que
Compreender do que se trata o livro, então, ou pelo menos ter uma noção do que ele é, nos dá maior claridade e capacidade de compreender, então, esse tema. Roberto vai me ajudar agora. Nós vamos ler alguns textos sobre alguns textos que a irmã White traz sobre o livro de Sete Selos. Bom dia, feliz sábado a todos. Ali em sua mão aberta estava o livro da história, das providências de Deus, a história profética das nações e da igreja. Nele estavam contidas declarações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o conselho simbólico do Eterno e a história de todos os poderes dominantes nas nações. Na linguagem simbólica estava contida nesse pergaminho a influência de todas as nações, línguas e pessoas desde o início da história da Terra até o seu fim. Bem, aqui a gente já começa a ver que esse livro é um livro complexo. Ele não é algo simples de compreender. Existe muita coisa contida nesse livro, ok? Desde a história da igreja, a história do mundo, a influência das nações. É muita coisa. As leis de Deus, os mandamentos de Deus, olha quanta coisa abrange. Vamos ver um outro texto que vai nos ajudar a compreender um pouco a respeito do livro. Desse modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Essa decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter vingativo ou retributivo, naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Muito bem, então, esse momento aqui, em Parábolas de Jesus, está tratando de quando os judeus disseram assim, que o sangue dele caia sobre nós, né? Então eles tomaram a sua decisão. Então veja, a decisão deles foi registrada nesse livro. Olha que interessante. E diz que, aqui é o ponto que eu acredito que seja mais importante, que esse livro será aberto e será mostrado para eles a decisão deles naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Quando o livro será aberto? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Olha, quando nós analisamos o desenrolar dos selos e lemos o grande conflito, nós temos uma provável ideia de quando esse livro é aberto, tá ok? Por quê? Eu quero que vocês entendam o seguinte: aqui está sendo mostrado para os guias judaicos algo que eles fizeram contra Cristo, ou seja, como se fosse uma prova, uma evidência da atitude deles. Podemos colocar como se fosse, em termos jurídicos, uma prova criminal. Agora, olha o que a irmã White comenta no Grande Conflito, nas últimas cenas ali, a respeito do que será mostrado para muitas pessoas que estarão entre os ímpios ali na destruição final. Pode ler, Roberto. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Logo que se abrem os livros de registro e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se tornam cônscios de todo o pecado cometido. Por sobre o trono se revela a cruz, e semelhante a uma vista panorâmica aparecem as cenas da tentação e queda de Adão, o humilde nascimento do Salvador, o Filho de Deus exultantemente exibido perante Anás, e citado ao palácio do sumo sacerdote, ao tribunal de Pilatos, perante o covarde e cruel Herodes, escarnecido, insultado, torturado e condenado à morte.
tudo é vividamente esboçado. Muito bem. Então, vocês aqui a citação ela está enxuta, né? Eu resumi ela porque ela contém muita coisa, mas o cerne é que a irmã White está dizendo que naquele dia os livros serão abertos. Então, não é só um livro que será aberto, mas serão abertos vários. Então, o texto sugere que possivelmente um dos livros que serão abertos é o livro de 7 selos, porque aqui diz que será mostrado a Anás, Caifás, ao sumo sacerdote, a decisão que eles tomaram, inclusive os insultos que eles fizeram a Cristo. E como vocês leram na citação anterior, né, vocês podem ver aqui novamente, ali em sua mão aberta estava o livro da história das providências de Deus, a história profética das nações e da igreja. Estavam contidas as declarações divinas, autoridade, mandamentos, leis, a influência das nações, línguas e pessoas desde o início da história da Terra até o seu fim. Isso nos traz algumas questões interessantes, onde eu reitero que estamos todos aqui estudando. Eu não tenho todas as respostas, tá ok? Inclusive, caso você queira fazer um comentário, pode ficar à vontade, mas eu gosto de colocar, às vezes, as perguntas, né, que surgem, porque você pode refletir depois e pensar, talvez, numa possível resposta, Deus pode te iluminar. Mas o ponto é que, se a irmã White diz que ali, naquele livro, estava, que ela está falando do livro que estava na mão do pai, ok? Naquele momento. E estava registrado, né, a influência das nações e das pessoas desde o início da história até o seu fim. Olha que interessante. Então, como é que, né, já está registrado o, a influência das pessoas e das nações até o fim do tempo? E no outro texto, né, ela diz que foi registrado nesse livro o que os guias judaicos fizeram. E aí, né, a gente não sabe. Tem que abrir o livro para ser registrado isso. Deus faz, Deus quem faz esse registro, é algum anjo, é de forma sobrenatural, não precisa abrir o livro. Enfim, Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas é interessante a gente ver, né? Como é que será que são feitos esses registros se o livro está fechado? Como é que já foram registradas as influências de todas as pessoas até o fim do mundo? E aí a gente ainda pode pensar o seguinte, considerando, presta atenção, considerando que Deus mostrou a João a intronização de Cristo, Apocalipse 4 e 5, intronização de Cristo, que acontece no ano 31. Ou seja, é algo que está no passado. Naquele momento da visão, João está já perto do ano 100, muito tempo à frente. Então, está sendo mostrado para João uma visão do passado, algo literal que aconteceu, Cristo sendo entronizado. Jesus abriu os selos. João diz, e foi aberto tal selo, foi aberto tal selo. Então, Jesus abriu os selos, literalmente, para mostrar aos representantes dos mundos não caídos, como a gente estudou, o que iria acontecer no futuro. Será que é isso que aconteceu? Se nós estamos entendendo que a visão é literal, e é Jesus ali sendo entronizado, e João diz que ele viu os selos sendo abertos, é possível, então, é uma possibilidade que eu estou dizendo, de que ali Jesus estava abrindo os selos para mostrar para os 24 anciãos coisas que iriam acontecer. Uma outra possibilidade que alguém pode argumentar é que não, que ali era uma mescla de uma visão literal com coisas simbólicas e que o livro não precisou ser necessariamente aberto, aquilo só aconteceu na mente de João. Isso não é um ponto extremamente relevante, mas é algo para nós refletirmos. Bom, pontos importantes então aqui. Quem abre os selos é o Cordeiro, ok? O livro só será aberto e mostrado a toda a raça humana e a todo o universo no final do grande conflito. É o momento
em que o livro será aberto e mostrado a toda a raça humana. E para que chegue esse momento final, é preciso o quê? É preciso desatar os selos. Então a gente está tentando entender aqui a relação que existe entre o desatar dos selos e o livro. Então veja, definição dos selos. O que é um selo? Como acredito que aqui a grande maioria sabe, a gente está falando do selo dos tempos bíblicos, não do selo de hoje, que é um adesivo. O selo dos tempos bíblicos era uma cera aquecida e, quando ela estava aquecida, mole, líquida. Então, você usava uma espécie de um carimbo em relevo e prensava, né, esse carimbo, prensava a cera com esse carimbo e ali ficava a marca, ficava de forma definitiva o selo representando de quem é, ou seja, é, quem é o autor, quem é o proprietário, seja lá o que for, porque os selos eles eram usados em documentos importantes, eles eram usados em várias coisas que precisavam de uma assinatura. Então, perceba aqui o que eu gostaria de tentar expressar, que eu cheguei a concluir. Prontinho. Deus está usando uma coisa que as pessoas conhecem para tentar ilustrar algo maior. Se o selo é um líquido aquecido que ele se amolda ao carimbo, então o que parece que Deus está tentando dizer é que a história do nosso mundo ela se amolda à vontade de Deus. Esses selos, eles nos mostram Deus determinando, profetizando coisas que aconteceriam no futuro e que nenhuma vontade humana jamais poderia alterar isso. Depois que a cera recebe o carimbo do selo, não pode mais ser alterado. Está definido. Então, Deus definiu esses acontecimentos e nada poderia alterar. É o pleno controle da história humana nas palmas das mãos de Deus. Dessa maneira, o desatar desses selos nos leva a crer que representa o desenrolar ou o cumprimento de cada selo. Dessa maneira, se nós tentássemos definir o que são esses selos, a gente vai perceber o seguinte: eu não sei quantos estudos de Apocalipse vocês já fizeram, mas vocês vão perceber que é difícil definir o que são os selos. Por mais que as pessoas tentem rotular, quando você é honesto com todos os eventos, parece que é difícil encontrar uma definição para tudo que está ali. Por quê? Porque cada um é muito diferente. É difícil achar algo que todos os selos tenham em comum. Uns parecem ser mais períodos, outros selo parece ser mais um evento. Alguns selos são simbólicos, outros são literais. Então, a melhor conclusão, amigos, que eu cheguei até o momento é a seguinte: os selos, eles são períodos, sinais e eventos diversos, sequenciais, que deveriam acontecer antes da abertura do livro. Quando se dará o clímax do desfecho da batalha entre Cristo e Satanás? Como nós vimos, o livro será aberto na destruição de Satanás e os ímpios. E isso serviria de guia seguro
para que os crentes tivessem uma bússola escatológica do futuro. Lembra de Amós 3,7? Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Dessa maneira, podemos entender que sim, provavelmente o desatar dos selos que João viu foi literal, ou seja, o desatar dos selos também foi visto pelos 24 anciãos, como eu comentei anteriormente. Podemos, assim, ampliar o sentido fazendo uma aplicação secundária de que Deus estaria mostrando também para os seus servos celestiais as coisas que aconteceriam no futuro para que o livro pudesse finalmente ser aberto. Tudo bem até aqui? Vocês podem ir comentando aí no chat se ficar alguma dúvida, ok? Podem levantar a mão, me interromper se quiserem fazer alguma pergunta. Então, quando nós olhamos a história e nós lemos as profecias do Apocalipse, nós temos cada vez mais certeza de que o nosso Senhor se aproxima. E não é só isso. A abertura dos livros e do livro de 7 selos diante de todo o universo, precisamos lembrar que tem como objetivo provar a todos qual é o caráter de Deus. E quando nós, então, retomamos ao sexto selo, que foi o último que nós vimos, nos estudos anteriores, nós vimos que o sexto selo ele é dividido em duas fases. A primeira fase, onde nós temos sinais que acontecem no nosso planeta, que vão desde 1755, o terremoto de Lisboa, a lua de sangue em 1780 e a queda das estrelas em 1833. E aí, depois disso, nós vamos ter um espaço de tempo indefinido. Então, veja que interessante. Você não tem como ler de forma corrida. Você vai perceber que não encaixa, não tem como colocar esses sinais e, em seguida, ler O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você não tem como ler isso e colocar logo em sequência a volta de Jesus, como se fossem coisas que aconteceriam imediatamente. Você, então, necessariamente precisa colocar um espaço de tempo aqui. Um espaço indefinido. Por quê? Porque desde 1833 até hoje Cristo ainda não voltou. E a gente vai ter certeza que é a volta de Cristo, né? Pelo contexto dos próximos versos, que diz que os reis da terra, os grandes, os ricos, os pobres, todos se esconderam nas cavernas, e eles disseram que as rochas caiam sobre nós, escondendo-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. E então vem a pergunta importante, que vai dar introdução para o capítulo 7 que nós vamos estudar. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Então é o dia da ira de Deus, o dia da volta de Jesus. Quem poderá subsistir? Quem poderá permanecer de pé? Quem poderá ficar firme? Essa é a pergunta. Quem pode resistir ao rei vindo na sua glória e majestade? Agora, olha que interessante. Nós, como adventistas do sétimo dia, pregamos a volta de Jesus, né? O nosso nome já diz isso, adventistas. E talvez, não estou dizendo, né, que não estou tentando aqui colocar cabelo em ovo, procurar cabelo em ovo, mas o ponto é que colocamos muita ênfase, sim, na volta de Jesus, é um evento importante, talvez eu diria o evento mais aguardado para nós, mas vocês diriam que é o evento mais importante da história do universo? Porque percebam que a volta de Jesus não é o fim de tudo. Tanto que a volta de Jesus é um dos selos.
nós ainda estamos no sexto selo, ainda tem mais um, e a volta de Jesus não conclui tudo. Ou seja, nesse sexto selo, que é a volta de Jesus, o livro não é aberto. Ainda precisa acontecer mais coisa para que o livro seja aberto. Percebeu? Então, por mais que a volta de Jesus seja algo muito importante, ela não é o grande clímax do grande conflito. O clímax do grande conflito é a extinção do pecado, aquele momento em que os santos estarão diante dos ímpios e Deus eliminará pecado, pecadores e o mal. Naquele momento em que o livro for aberto diante do universo, então, Deus irá definitivamente para toda a eternidade exterminar o pecado. Só um momento, por gentileza. Tem alguns cachorrinhos aqui que estão me atrapalhando um pouco, mas já dei uma bronca neles. Então, amigos, a extinção do pecado é o clímax do grande conflito. Deus irá perpetuar em todos os seres do universo, presta atenção, a certeza de que ele é justo, que ele é amor, vai exterminar para sempre o mal e o pecado vai reintegrar a terra de volta ao domínio universal de Deus, não só restaurando a terra, mas fazendo dela a sede do seu governo e fazendo dos seres humanos corregentes no seu reino. Então, tudo isso abrange o desfecho final, e é por isso que é ali, naquele momento, que o livro será aberto, ok? Então, agora sim, entramos no capítulo 7, que vamos perceber por assim, espontaneidade. Não é preciso ser nenhum gênio quando você lê o Apocalipse. Você percebe que do capítulo 6 para o capítulo 7 existe um interlúdio, um parênteses, como se fosse uma resposta à pergunta anterior que nós fizemos. Quem poderá subsistir? Então, nós vamos analisar aqui os textos. Eu creio que é um texto que a grande maioria conhece. Eu não vou ler todo ele na íntegra agora. Nós vamos pontuar termo por termo, para ficar mais didático, ok? Então, veja. A primeira coisa que eu quero pontuar com vocês é a expressão depois destas coisas. A expressão depois destas coisas não denota necessariamente uma ordem cronológica sequencial de eventos, ou seja, não significa que após o sexto selo, que é a volta de Jesus, começa a visão, em ordem histórica, a visão do capítulo 7. Depois destas coisas, apenas significa a sequência da visão. Ou seja, João viu uma coisa, depois ele viu outra, depois ele viu outra, depois ele viu outra. Isso não significa que é a sequência cronológica na história do tempo. E como é que nós vamos saber se é sequencial ou não? Simples, analisando minuciosamente o contexto de toda a perícope ou da visão. Então, você vai perceber, por exemplo, que no sexto selo, Jesus já voltou. Se Jesus já voltou, a porta da graça automaticamente já estava fechada. E aqui, no início da visão do capítulo 7, nós vamos falar a respeito do selamento, nós vamos entrar em mais detalhes, mas você vai perceber que ainda os servos de Deus estão sendo selados. Então, a porta da graça está aberta. Então, isso demonstra claramente que depois destas coisas não significa que é uma sequência cronológica no tempo, ok? Inclusive, 7 vezes no Apocalipse aparece a expressão depois destas coisas. E você vai perceber que se você levar de forma literal esta expressão,
o Apocalipse vai virar uma bagunça, você não vai conseguir organizar absolutamente nada. Você vai ter uma visão quase que evangélica do Apocalipse, onde eles, por exemplo, colocam 7 trombetas ao lado das 7 pragas no final dos tempos. Então, sigamos em frente. O que ele viu? João viu 4 anjos nos 4 cantos da terra, ok? Segurando os 4 ventos. Primeiro, eu quero me atentar à expressão 4 cantos da terra. Algumas pessoas tentam enxergar algo misterioso por trás dessa expressão. Eu não sei se tentam enxergar a terra plana, mas o ponto é que a Bíblia, como diz a irmã White, deve ser lida no seu sentido mais óbvio possível, a não ser que seja empregado um símbolo ou figura. Ezequiel 7:2 diz: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, acerca da terra de Israel, haverá fim. O fim vem sobre o quê? Sobre os 4 cantos da terra. O que isso quer dizer? Ora, o fim viria sobre toda a terra. Quando eu digo que estava procurando algo, nossa, eu procurei por todo canto. Quer dizer que eu só procurei onde tem cantos literais? Não. O termo é usado de forma ampla para dizer que você procurou em uma grande extensão. Então, a mesma expressão vai ser usada em Apocalipse 28, quando Satanás é solto e ele sai para seduzir as nações que existem nos 4 cantos da terra. Então, quer dizer que Satanás está em um cubo, uma caixa que tem 4 cantos? Obviamente que não. Simplesmente está se referindo à totalidade da terra. Então, o que João vê são 4 anjos que abrangem toda a totalidade da terra. Eles estão fazendo um trabalho universal, global. E aí nós sabemos que anjos na Bíblia podem ser mensageiros celestiais ou humanos. O critério que define é o contexto. Então, nós vamos continuar lendo o texto para ver se o contexto nos dá algumas dicas de que tipo de anjo estamos falando. 4 ventos. O que são ventos na Bíblia? Vou pedir ajuda para o Roberto agora para poupar um pouco da minha garganta. São vários textos em sequência, mas eu não quero parecer aqui que fique cansativo, mas é para a gente realmente ter certeza do que a gente está fazendo aqui nessa hermenêutica, tá? Para que fique correto, para que você tenha certeza do que você crê. Você vai ver na Bíblia várias vezes o vento sendo utilizado de diversas maneiras. Inclusive, né, em alguns momentos o vento até tem uma conotação boa, mas a gente vai ver que não é o que acontece na maioria dos casos, e o contexto também vai nos ajudar a entender de que tipo de vento estamos falando. Roberto, pode ler para mim, por favor, esses 2 versos? Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele que, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. O Senhor prova o justo, porém o ímpio e os que amam a violência odeia sua alma. Fará chover sobre os perversos brasas do fogo de enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então, observe, ali, nas pragas do Egito, o vento trouxe os gafanhotos. O que os gafanhotos fizeram? Os gafanhotos destruíram tudo. Então, o vento é uma forma de trazer destruição. Em Salmos, aí no outro verso também, o mesmo texto é usado para dizer que será trazida destruição aos ímpios. Continuando na mesma linha de pensamento, você vai ver que tem muitos versos. Pode ler, Roberto. Eu avancei. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Vento mais forte do que este virá ainda da minha parte, e então também eu proclamarei, pronunciarei a sentença contra eles. Pode ler mais esses 2.
Assim diz o Senhor: eis que eu levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei romper do meu furor, e chuva de inundar haverá da minha ira, e pedras de saraivada da minha indignação para a consumir. Então, eu quero que o que vocês se atentem aqui é o seguinte: eu vejo, às vezes, algumas pessoas, e respeito o pensamento, dizendo o seguinte: ventos representam guerras. Eu concordo que ventos representam guerras, mas eu diria que ventos não representam apenas guerras. Eu diria que ventos representam destruição. E que guerras são uma forma de trazer destruição. Existem várias formas de você trazer a destruição, e as guerras são um dos meios de trazer destruição. E esse pensamento, a gente vai perceber isso. Nós vamos ler muitos textos do Espírito de Profecia que vão nos esclarecer esse ponto, tá ok? Então, continuando, o texto vai dizer o seguinte: então, voltando onde nós estávamos, João vê 4 anjos na totalidade da terra, os 4 cantos, segurando 4 ventos, ou seja, segurando uma destruição que vai atingir a literalidade do globo, e diz assim: para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Bom, aqui eu quero que vocês compreendam o seguinte: algumas pessoas tentam separar de forma muito simples o que é simbólico e o que é literal, quando se trata de profecia, mas não é tão simples assim. Muitas vezes o simbolismo e a literalidade estão mesclados. Então, por exemplo, quando você vê ali em Apocalipse 4 e 5, João diz que viu um cordeiro. Ele viu o cordeiro ou ele viu Cristo? João diz que viu o livro de 7 selos. O livro de 7 selos é real. E o cordeiro? Percebe? Simbolismo e literalidade estão mesclados. A gente precisa ter sabedoria para identificar o que é o que. Muitas vezes a gente tenta espiritualizar o que não é para espiritualizar e literalizar o que é espiritual. Agora, eu creio que vai se tornar simples de perceber aqui o seguinte: se você tentar fazer uma tabelinha profética aqui para que o vento, ou seja, a destruição, não venha sobre nem a terra, a gente entende que terra na tabelinha profética são locais que não são tão habitados. Nem sobre o mar, multidões, povos, nações e línguas. Poderíamos ampliar isso para todas as pessoas do mundo. Nem contra árvore alguma. Algumas pessoas entendem, a Bíblia diz que o justo será como a árvore, então para que a destruição também não venha sobre o povo de Deus. Olha, a destruição virá, de uma forma ou de outra. Você entenda que o mar seja mar ou que o mar seja multidões e povos, enfim, tudo será afetado. Então, aqui não faz diferença se a gente vai literalizar ou simbolizar esses pontos. Até porque vocês vão perceber o seguinte: a expressão continua dizendo, o texto continua dizendo o seguinte: e depois disso, João vê outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, eu quero destacar aqui esses 3 pontos: sol nascente, selo do Deus vivo e dado o poder. Se vocês estudaram e se atentaram bem às palestras lá do meu amigo Roberto sobre o santuário, vocês viram e vão lembrar de como o acampamento de Israel era montado. Então, você tinha a disposição ali das tribos ao redor, e o santuário no centro. E o santuário ele tinha um lado correto para ser montado. Não era de qualquer jeito. Eles tinham que olhar para onde estava o norte, o sul, o leste e o oeste e colocar o santuário de maneira que as costas do santuário ficassem para o oeste
e a frente do santuário ficasse para o leste. Dessa maneira, o santuário está com a sua frente voltada, presta atenção, para o nascer do sol. Dessa forma, quando alguém se dirige ao santuário, está de frente para o santuário, ele fica de costas para o sol. Deus, na sua sabedoria, ele percebeu o seguinte: olha, os povos pagãos, eles constroem os seus templos com a frente de maneira que, presta atenção, quando eles iam ficar de frente para o templo deles, eles estivessem de frente para o sol. Era ao contrário. Enquanto os pagãos adoravam de frente para o sol, para o lado que o sol nascia, ok? Deus mandou que os israelitas fizessem ao contrário. Eles iriam colocar o santuário de maneira que, adorando, eles estivessem de costas para o nascer do sol. E isso era uma forma de Deus diferenciar a verdadeira adoração da falsa adoração. Os costumes do que era pagão e do que era de fato genuíno de adoração a Deus. E é muito interessante a gente pensar nesse aspecto do sol, porque se você parar para pensar, imagine que você seja um africano, um indígena, e nasceu sem instrução sobre o verdadeiro Deus. O sol é algo assim impressionante. Ele traz o calor, ele traz a vida. Sem o sol não acontece a fotossíntese. O sol é muito importante. Mas o sol também tem um aspecto interessante. Satanás foi muito sábio escolhendo entre as coisas da natureza coisas que são intangíveis. Então Deus criou o sol, a lua e as estrelas e colocou eles fora do alcance do ser humano, ou pelo menos fora do alcance do ser humano caído. E quando nós, na nossa no nosso ser finito, né? A gente olha para esses astros, a gente vê a nossa pequenez, como nós somos pequenos. E se não existisse um Deus todo-poderoso no céu, o Sol, a Lua e as estrelas seriam algo que, se você não tem o conhecimento científico que você tem hoje, você não tem como avaliar. Você não tem como ter certeza do que o Sol, a Lua e as estrelas são. Então, Satanás foi muito sábio em dirigir a adoração dos seres humanos para os astros. Por quê? Porque sem tecnologia, eles nunca teriam como averiguar o que de fato aquilo é. E iriam continuar adorando por toda a eternidade aquilo que eles não conseguem alcançar, mas eles conseguem ver. E do ponto de vista humano, é mais fácil adorar algo que eu vejo do que o que eu não vejo. E aí, a gente vê, então, Satanás fazendo sempre essa alusão aos astros. Tanto que até hoje, o domingo, em inglês, é Sunday, dia do sol. Então, essa cultura de adoração aos astros, ela se dá desde os tempos mais remotos até o dia de hoje. Inclusive, né, eu não sei se tem alguém aqui do norte, do nordeste, um irmão uma vez nos revelou que as igrejas, as igrejas católicas construídas, pelo menos na região nordeste, a gente não sabe nas outras, mas elas eram sempre construídas de maneira que, ao a pessoa entrar na igreja católica, ela ficasse de frente para o nascer do sol. Era uma prática comum. Ninguém nunca, talvez, indagou, perguntou para os líderes católicos o porquê disso, mas a gente sabe que
Satanás ele gosta de brincar com as pessoas. Então, mesmo que a pessoa às vezes nem tenha consciência dessas coisas, ele gosta de brincar e caçoar de Deus, fazendo com que as pessoas adorem a criatura ao invés do Criador, mesmo sem elas perceberem. Então, esse ponto onde o anjo sobe do lado do sol nascente, perceba que se ele sobe do lado do sol nascente, ele está de costas para o nascer do sol. Então é um anjo que traz a mensagem da verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Ele está de costas para o nascer do sol, que tem uma ligação com o quê? Com o dia de guarda errado, que faz alusão ao dia do sol, o domingo. Então a gente já começa a ver aqui que esse anjo, ele traz na sua essência algo da verdadeira adoração no dia de sábado, que é um contraste com o dia de domingo. De maneira que o selo de Deus, como diz ali, o anjo subiu do lado do sol nascente e tinha o selo do Deus vivo. Então, o selo do Deus vivo, de forma resumida, de maneira geral, porque nós faremos um estudo à parte. Nós não vamos entrar no selo de Deus agora, nós vamos só pontuar aqui esses mais importantes. Diz respeito ao caráter, diz respeito ao sábado e diz respeito a estar firmado de forma definitiva, inamovível, assim como Deus definiu os eventos, os acontecimentos com o símbolo de um selo, ou seja, nada poderia mudar. Aqui nós estamos vendo um anjo que tem selo do Deus vivo, então ele irá firmar, definir os servos de Deus, de maneira que eles são inamovíveis. Eles não voltam atrás. Mas nós faremos um estudo à parte a respeito do selo de Deus. Então, o texto diz que esses anjos, a quem foi dado o poder de danificar a terra e o mar. Aqui é bem rápido. Se vocês perceberem, fica aparecendo que no primeiro texto, no primeiro verso, quem causa a destruição são os ventos. Aqui fica aparecendo que quem causa a destruição são os anjos, que a eles foi dado o poder. Mas por que isso? Nada de misterioso. Aqui nós vemos apenas mais um hebraísmo. O que é o hebraísmo? É uma forma de expressão que costuma acontecer muito no hebraico, e a gente precisa lembrar que João é judeu, ele vem de uma cultura hebraica, onde aquilo que Deus permite, muitas vezes é colocado como que Deus faz. Então, se o anjo tem o poder de segurar os ventos, na hora que ele soltar esses ventos, a ele foi dado o poder de danificar a terra, o céu, a terra, o mar e as árvores, tá ok? A questão da permissão. E aí o texto diz assim, até que hajamos, dizendo, olha o que o anjo diz. Vamos lá. O anjo está dizendo o seguinte: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos de Deus. Aqui é muito importante porque então a gente vê o seguinte: o fato dos anjos soltarem os ventos significa que a terra, o mar e as árvores serão danificados, de alguma maneira. E isso não vai acontecer até que todos os servos de Deus sejam selados. Agora, importante, perceba que o texto de maneira alguma sugere uma segunda oportunidade de se tornar um servo de Deus e de ser selado. Não existe uma segunda oportunidade. Logo, nós estamos vendo aqui que o texto já nos traz uma ideia
de fim da misericórdia, de fim do tempo de graça. A destruição virá apenas após todos os servos de Deus serem selados. Então, após isso, é o fim do tempo de misericórdia, o fechamento da porta da graça. E em seguida, João diz o seguinte: eu ouvi o número dos selados. Perceba que João não viu os selados. Ele ouviu o número dos selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. A pergunta é, o que João quis dizer com isso? O texto vai continuar dizendo que é 12 mil de tribo tal, de tribo tal, de tribo tal, de tribo tal. De cada tribo, 12 mil. Depois nós vamos ver isso com mais profundidade. Mas a pergunta para nós iniciarmos esse estudo é, o que João quis dizer com isso? Tem perguntas muito interessantes a serem feitas. E o ponto é que nós vamos precisar de mais informação para afirmar qualquer conclusão. Estudar os 144 mil a partir apenas desse texto é impossível, praticamente. A informação é muito rasa, é muito difícil tirar qualquer conclusão. Por isso, nós vamos estudar várias coisas, vários pontos, e ao desenrolar do estudo é que nós vamos tirar algumas conclusões e talvez algumas coisas nós nem vamos poder concluir, tá ok? Preciso ser honesto com vocês. Tem coisas que são difíceis, mas aquilo que tivermos certeza, aquilo que pudermos afirmar com assim diz o Senhor, nós iremos estabelecer. Muito bem, então, já são agora 6:06, nós vamos finalizar essa parte, essa introdução, ressaltando o seguinte, então. Precisamos orar muito, pedir muito discernimento de Deus para estudar esse tema e, principalmente, não se perder com questões bobas, com questões que não são importantes, mas focar no que importa. Como nós vimos aqui, o selamento está atrelado ao fim do tempo de misericórdia, ao fechamento da porta da graça. Amanhã, eu faço o convite. Não faltem. Estejam aqui. Se não puderem estar, assistam depois, porque nós vamos ver o que Ellen White disse, o que ela teve a dizer sobre os 4 ventos. Muita coisa ela disse sobre os 4 ventos. E nós vamos ver vários textos, porque de um texto só, você pode tirar conclusões equivocadas. Talvez conclusões até corretas, mas não completas. E a gente precisa ter o máximo de informação possível para chegar na melhor conclusão possível. Então, nós vamos ver vários textos sobre os 4 ventos, para chegar em uma conclusão plausível sobre o que são os 4 ventos. E logo em seguida, nós vamos fazer um outro estudo. E eu digo para vocês, né, que esse estudo que eu estou estudando para trazer o estudo para vocês, e eu espero que vocês leiam também, reflitam, tirem suas conclusões, façam seus comentários para que nós possamos crescer juntos. Eu garanto uma coisa: após esse estudo, sua vida não pode mais ser a mesma. Você precisa despertar, você precisa acordar, porque o que foi nos deixado de aviso não é brincadeira. Não estamos em tempo de brincadeira. Os textos que você vai ler amanhã vão te deixar arrepiados. E você precisa entender que Deus faz essas advertências apenas por graça e misericórdia e nada mais, porque Ele não quer que nenhum de nós pereça, mas que chegue ao pleno arrependimento e que tenhamos todos a possibilidade de ter a vida eterna. Que Deus nos abençoe e prepare o nosso espírito para o estudo de amanhã. Amém. Deus seja louvado. Como você disse, né, é um assunto que não é fácil a gente compreender. E precisamos muito orar mesmo. Precisamos de muita oração, né, da inspiração do Espírito Santo para que possamos compreender.
E este é o momento, né, da gente fazer orações aqui, finalizando esse bloco. Você vai fazer a primeira oração, eu gostaria de mais alguém para fazer mais uma oração, e o irmão Valmir fará a oração cantada. Quem gostaria de fazer uma oração para nós? Pode levantar a mão, por favor. Alguém se dispõe a orar a nosso Deus, pedindo essa... Eu posso orar. Miriam, tudo bem, querida? Então vamos começar, já você pode fazer a primeira, né? A Miriam fará a segunda e o irmão Valmir fará a oração cantada. Perfeito. Oremos então. Santo Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos vivendo em tempos solenes, tempos difíceis, tempos em que precisamos focar a tantas distrações que o inimigo coloca para que nós desviemos do caminho. Às vezes, sem perceber, estamos escorregando, mas nos resgata, Pai. Nos traz de volta para os teus braços, para o caminho correto. Que as coisas pequenas não venham nos tirar do céu. E venhamos também a ter o senso de advertência, né? De importância de proclamar essas mensagens para outras pessoas também acordarem. Porque o desejo de todo verdadeiro cristão não é apenas salvar-se, mas salvar a outros. Tenha misericórdia de nós e abençoa, Pai, aqui o trabalho feito nessa sala, e chegue a outros e que o Senhor possa fazer conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amoroso Deus, bondoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Pai. Gratidão, Senhor. Esse é o sentimento que há no meu coração por ter despertado para ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza, Senhor, também esse é o sentimento de todos que aqui estão. E todos que aqui estão, Senhor, têm o desejo de compreender totalmente a tua palavra. Mas às vezes a nossa mente está tão impura e nós não conseguimos entender. Por favor, ó Deus, limpe a nossa mente, ajude-nos, ó Pai, para que nós venhamos a colocar diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, apenas aquilo que alimenta-nos espiritualmente e sadiamente, para que nós possamos, assim, entender todas as mensagens que o Senhor tem para nós. Nós precisamos, ó Pai, crescer, e às vezes isso não nos é possível, porque a nossa mente não está limpa. Eu peço a Ti nesse momento, Senhor, por favor, limpe a minha mente e limpe a mente de cada um de nós que aqui está. Também, Senhor, as pessoas que vão ouvir essa mensagem depois. Abençoe a elas também. Abençoe o irmão e dê a ele sempre, Senhor, discernimento para poder entender e, assim, ajudar outras pessoas, assim como eu. Por favor, Pai, nos dê um dia feliz, um dia produtivo, para que nós possamos levar esse evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Eu peço, Senhor, misericórdia para nós. Ajude-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, para que nós possamos conseguir permanecer de pé naquele grande e terrível dia. É em nome de Jesus que eu te faço essa oração e te agradeço. Amém. Amém. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu amor, o amor de Deus, o seu poder nos moverá, e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor
e alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstram o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, irmão Valmir, pela oração cantada. Obrigada, irmã Miriam, pela sua oração. Também o irmão Jabes, por essa mensagem, né? E Deus seja louvado pela sua vida, que você tem disposto a estudar, né? Destrinchar a palavra de Deus, e é o que todos nós devemos fazer como bereanos, né? Este é o momento agora da gente aqui trazer as nossas reflexões, né? As nossas considerações. Eu tenho certeza que, como eu aqui, todos estão, assim, reflexivos, né? Porque realmente é um tema, assim, complicado, difícil da gente entender. Eu vou esperar amanhã para eu entender melhor, né? Eu não sei se essa parte que virá aí para eu fazer minha consideração. Mas quem quiser considerar agora, pode levantar sua mão, né? E para que possa trazer aqui sua dúvida, sua pergunta, ou mesmo compartilhar algum texto do Espírito de Profecia que esteja relacionado ao tema, né? Jabes, ele vai continuar, né? Todos os sábados e domingos com esse estudo do Apocalipse, né? Verso a verso. O ano passado ele iniciou, né? Teve uma parada em agosto por causa do nascimento do seu filho, né, Jabes? E ele vai continuar no sábado e domingo, todas as semanas, esse estudo, e nós possamos convidar, né, nossos contatos, porque é um estudo muito importante, é um estudo que todos deveríamos, né, estar ouvindo, e eu mesma, eu compartilho com pelo menos 5 grupos aqui, né, os links da sala, do YouTube, cada um possa fazer, né, o mesmo, né, convidar mais pessoas para vir, para fazer parte desse estudo. Eu estou vendo aqui a mãozinha do irmão Valmir levantada. Se o senhor quer fazer a sua consideração, pode abrir o microfone, meu irmão. Oi, irmã Cristine, bom dia. Deus nos abençoe. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Jabes, pregador, mensageiro dessa manhã. Uma mensagem bastante pertinente e que nós deveríamos se preocupar, né? Porque nós sabemos que o inimigo tem trabalhado muito. E agora eu fui surpreendido com uma situação que me deixou abalado. Há alguns dias algum tempo eu tenho conversado com a minha filha caçula, né? E há um tempo atrás ela falou que precisava me falar alguma coisa. E eu falei, pois não, pode falar, filha. E ela falou que estava frequentando a igreja da Lagoinha. E estava até namorando um rapaz de lá. E os dias foram passando, fui conversando com ela. E hoje ela está irredutível. Fala que não está escrito em lugar nenhum que
A igreja verdadeira é a igreja adventista, que só vai ser salvo quem estiver lá. E eu me entristeci muito com as coisas que ela me falou, sem nexo, demonstrando estar totalmente contaminada pelas coisas que a mensagem nos adverte, que a mensagem pede para a gente tomar cuidado. Eu falei com ela que eu pude falar. Falei, olha, se a gente vê falta de amor, falta de cristianismo na igreja que Deus nos colocou, na igreja que Deus instituiu para o tempo do fim, nos dando até de presente o espírito de profecia para nos ajudar. E ele fala, permaneça. Essa é a palavra, permaneça. E, infelizmente, né, pessoas têm sido enganadas. E ela falou bem assim, ontem eu estudei com um grupo adventista. Aí começou até a surgir uma luz assim no meu coração, né? Mas depois ela falou que esse grupo de adventista é um grupo que está junto com ela lá. Já estão tudo lá já. A gente sabe, irmãos, que a gente não deve desanimar, não devemos continuar orando, né? Mas a gente sabe também que quem se rebelar agora, quem sair do meio do povo de Deus, não volta, não volta, só por um milagre tão grande, porque nós temos tudo Deus providenciou para nós. Inclusive, uma das coisas que mais me entristecia era chegar em casa e ver elas com carne na mão, as pequenininhas ainda, com a coxa de galinha na mão, e a falta de determinação da mãe dela em aderir à lei da saúde. E a palavra de Deus diz que aqueles que são meio convertidos no quesito de comer carne sairão do povo de Deus para nunca mais voltar. E são guloseimas, são coisinhas que foram preparadas, né, por homens satânicos numa reforma industrial de alimentação e outras reformas também. Justamente para esses fins. Hoje eu vejo minha filha de orelha furada, de brincos, de cordões, bem parecido com aquela igreja babilônia, né? Cheia de adornos. Então, a mensagem é bem clara, a mensagem está aí. Vamos perseverar. Vamos se preocupar não somente com a nossa salvação, como o irmão Jabes falou, né? Mas com a salvação daqueles por quem Jesus morreu também. Que Deus nos dê força, que Deus nos capacite, né, nessa missão
Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmão Valmir, pelo seu, não sei, não sei se é testemunho ou desabafo, né? Não é fácil. A gente vive situações assim, ver nossos filhos assim, longe dos caminhos do Senhor, né? É triste, mas, né? Logo, logo Deus vai trazer, né? O alívio, o consolo, né? Vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e continuemos, né? Em perseverante oração por eles, porque o selamento está acontecendo, né? E Satanás, ele é astuto mesmo. Quando ele viu que ele não pararia o povo de Deus pela força que foi empregada ali na Idade das Trevas, ele logo levantou, né? Essa, pela Revolução Industrial, né? Transformando a alimentação natural em tantos venenos para embotar a mente das pessoas, né? E somente aqueles mesmo que estiverem buscando limpar, né, o organismo, vai compreender essas coisas. Nós possamos perseverar, né, nessas reformas, para que nós possamos compreender. Estamos aqui, né, lutando para compreender aqui essa parte de Apocalipse. Não é fácil de entender, né, mas continuemos firmes. A irmã Giana está com a mão levantada. Pois não, querida, pode abrir seu microfone e fazer sua consideração. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, irmão Jabes, pela mensagem. Quero continuar ouvindo, mas a minha consideração, na verdade, é pelo que o irmão acabou de falar. Gostaria também de dar uma palavrinha, já que ele tocou sobre isso, dizer para ele. Também tenho 2 filhos que cantavam, tocavam na igreja, faziam muitas coisas. E isso nos entristece muito, é verdade, mas eu tomei uma decisão de não olhar mais para isso, porque a palavra de Deus diz: o justo vive pela fé. Do jeito que você imagina na mente, é. Então, se a gente olhar o lado escuro vai ficar. Eu vou ler só uma passagem do Espírito de Profecia, irmão, porque a gente tem que se agarrar na promessa de Deus. Olha o que é que ela diz, em Parábolas de Jesus. O amor de Deus anela sempre aquele que dele se afastou e põe em operação influências para fazê-lo tornar a casa paterna. O filho pródigo, em sua miséria, voltou a si. Então, olhe esse texto como sendo sua filha. Eu olho esse texto como sendo os meus filhos. O poder ilusório que Satanás sobre ele exercia foi quebrado. Viu que o sofrimento era consequência de sua própria loucura e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Miserável como era, o pródigo achou esperança na convicção do amor do pai. O que nós temos que fazer é, independente de qualquer coisa, amar, porque temos que respeitar o que Deus nos deu. Deu para todo ser humano a liberdade de escolha, tanto certo como errado. Nós precisamos ser luz verdadeira e firmeza, porque vai chegar um tempo, como disse aí o irmão, onde as trevas vão cada vez mais fechar. Uma vez um certo irmão me disse assim: irmã, não precisa você ficar ansiosa. Você plantou a semente. Vai chegar a hora da decisão de todos. Todos vão ser chamados à decisão. E nessa hora, muitos podem voltar ao lar paterno. Principalmente porque, acho que em Joel diz que o Espírito Santo será derramado em toda a carne. Ninguém vai tomar uma decisão sem ter tido total nitidez. É verdade que muitas vezes que nós que estamos buscando, nós temos que nos preparar, mas muitos estão no engano, e muitos vão se perder por estarem no engano, mas muitos não. Deus vai despertar muitos
dessa loucura. Olha o que é que ela continua dizendo. Era aquele amor que o estava impelindo para o lar. O amor do pai fez com que ela voltasse para o lar, que ele voltasse, né, que no caso do filho pródigo. Assim, a certeza do amor de Deus é que move o pecador a voltar para ele. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Olhe, fique com essa passagem. Olha o que é que ela diz. Ela termina dizendo: uma cadeia dourada, a graça e compaixão do amor divino é atada ao redor de toda alma em perigo. Olha que bênção. Uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino é atada ao redor de toda alma em perigo. O Senhor declara: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. As pessoas buscam no mundo a felicidade, mas elas não vão encontrar. Mas a certeza do amor de Deus, a certeza do amor dos pais, faz com que elas sejam atraídas. Agora, crítica, censura, falta de amor, de compaixão, isso realmente repele. Nós temos que amar apesar do que a nossa vista está vendo. O justo vive pela fé e não pela vista. Então, é só essa palavra que eu tenho para dizer. Foque nas coisas, foque no que Deus deixou na palavra de Deus, não foque na parte negativa. Muitos foram, muitos voltaram. Nós mesmos, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Ele nos tirou, Ele tirará também os nossos filhos. Porque nós temos que crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E nossas orações não serão em vão. Serão em vão se a gente desistir de orar. Mas nós não venhamos a desistir. E nós não venhamos a desistir do caminho. Porque quando tudo estiver em trevas, eles vão olhar para ver onde é que tem luz. Como o Espírito de Profecia diz. Os últimos dias, o mundo todo estará em trevas, mas luzes irão brilhar, entende? Então, essa é a minha consideração. Obrigada. Oi, irmã Jane, obrigado, tá? Muito obrigado pelas palavras. Eu acredito, tá? Amém. Obrigado. Essa promessa para mim também, né? Creio que muitos aqui, né? Muitos que vão ouvir pelo YouTube, tem também essa angústia, né? E que nós possamos tomar posse dessas promessas da palavra de Deus, que aprendamos a orar sempre agradecendo já, né? Pelas promessas que Ele tem. Muito bom, irmã Giane, sua colocação. Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração sobre a mensagem? Este é o momento, estamos finalizando, né? São 6h32, mas se alguém mais quiser fazer alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta para o Jabes, alguma dúvida, ainda dá Eu tempo. gostaria de rapidamente reiterar, né, que nessa sequência de estudos é fundamental que, se realmente assim, nossa, o irmão Jabes falou isso, eu não entendi, não se sinta envergonhado, não se sinta acanhado, venha e fala, irmão, eu não entendi isso, você pode repetir, pode me explicar, para que, à medida que a gente for estudando, não fiquem pontas soltas e tudo possa se encaixar, tá ok? E, inclusive, vocês, assim, perguntando, vão me ajudar também a desenvolver a minha didática de ensino, né? Se eu estou conseguindo transmitir a mensagem, né, da forma correta. Então, realmente, perguntem se algo não ficou claro, tá ok? É, eu gostaria só também de aproveitar, né, o cenário aqui que foi criado de preocupação e intercessão por pessoas afastadas. Vou adiantar um texto de amanhã que diz assim, rapidamente, está em eventos finais, desculpa, está em Evangelismo, página 229.
acendam a Deus as nossas orações para que os 4 anjos ainda retenham os 4 ventos, a fim de que não soprem para danificar nem destruir, sem que a última advertência haja sido feita ao mundo. Então, quando a gente fala de advertência dada ao mundo, obviamente a gente está incluindo todos, né? Inclusive aqueles que um dia estiveram no, nos braços do Senhor, os filhos que se afastaram, aqui aquele que vos fala, né, já esteve longe do aprisco do Senhor por longos anos. O meu amigo Roberto Castilho aqui na sala também já esteve afastado do caminho do Senhor por muito tempo. Nós somos frutos da oração, nós somos pessoas que também estiveram longe de Deus e o Senhor nos alcançou. Então, como a irmã disse, não há limite para o poder dele. Oremos para que Deus retenha os ventos, né, para que os anjos segurem até que todos sejam alcançados. E caso, porventura, o que não é algo, presta atenção, que devemos focar, não deve ser do pensamento de um cristão, ah, mas e se o meu filho se perder? Ah, mas e se o marido, se o meu marido se perder? Se a minha esposa se perder? Esse não deve ser o nosso pensamento. Essa não deve ser a nossa indagação. A nossa esperança é a certeza de que serão. E se não forem, o Senhor nos mostrará que ele foi justo e enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a promessa. As promessas que nós temos, nós devemos nos apegar. Então, como a irmã disse, foque na esperança da promessa. E isso nos dará força para continuar. Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus que nós temos essa esperança, né? Nós não nos cabe julgar quem que vai ser, quem que não vai ser, porque é só Deus é que sabe, né? E que nós possamos guardar essa esperança em nosso coração. Já que você falou aí, Jabes, que a gente não deixasse nenhuma dúvida, então eu ia fazer, falei que ia fazer amanhã, mas eu já vou fazer uma pergunta aqui agora. Na leitura do capítulo 6 fala dos selos, e aí eu vejo que para no sexto, né? Então você disse que o sexto selo é a volta de Jesus. Eu ouvia falar que a volta de Jesus era o sétimo, né? E aí eu queria saber, assim, porque ali no sétimo capítulo que fala sobre 144.000, fala sobre o selo de Deus, nós sabemos, né, o que que é. Esse selo de Deus seria o sétimo selo? Assim, ficou meio assim, em dúvida, eu fiquei meio em dúvida nessa questão aí, que você falou que o sexto selo é a volta de Jesus, mas e o sétimo? Você falou que é a extinção do pecado, né? No caso, não tem nada a ver com esse selo de Deus, não, né? O sétimo selo? Jabe, se você estiver falando, abre o microfone, que nós não estamos ouvindo. Perdão, eu esqueci aqui. Então vamos lá. Quando o texto diz assim, abriu o sexto selo, e aí vai falar daqueles sinais que nós já sabemos quais são, o terremoto, a lua de sangue, a queda das estrelas. Vamos ter um espaço de tempo, e ali a gente vai ver, né, os poderosos, os ricos, os pobres, todos os ímpios, pedindo para que as rochas caiam sobre eles, porque já é a volta de Jesus. Esse texto se refere ao dia da ira. O dia da ira de Deus é o dia da volta de Jesus. Então, ali sim já diz respeito à volta de Jesus. É o sexto selo. E aí vem, a gente tem que ter isso em mente, um parênteses. Então, esse selo que está na mão do anjo que vem do sol nascente não é o sétimo selo, é um outro selo. É um outro selo. Inclusive, se você prestar atenção na diferença, né, que os selos que são dos 7 selos, eles estão sendo desatados, ou seja, eles já foram definidos. Enquanto esse anjo, ele vai selar ainda. Percebeu a diferença? Sim, sim, entendi. Então, enquanto esses selos são eventos, são sinais,
são coisas que Deus determinou que iriam acontecer. Esse selo do anjo, ele diz respeito a outra coisa. Tanto que, depois que acabar o capítulo 7, vai dizer assim, e abriu o 7º selo. Então, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, tá. No capítulo 8 é que está o 7º selo. Tá certo. Entendi. É porque o capítulo 7, né, aí fica capítulo 7 e o 7º selo, mas não. Depois, no capítulo 8, que vai dizer, abriu o 7º selo. Aham, entendi. A gente já até tinha estudado isso já, mas a gente acaba esquecendo, né, essas coisas. Oh, meu Deus. Ah, Tem sim, eu sei como é. Se eu também não revisar, a gente vai esquecendo. É bom sempre estar estudando. misericórdia da nossa memória. Ai, tá bom. Obrigada, Ainda, Jabes. ainda bem que é o Espírito Santo que vai nos ajudar a lembrar, que se dependesse de nós. Amém. Amém. Deus seja louvado. Então, já que não temos mais ninguém para considerar, né, nós vamos finalizar. Amanhã estaremos aqui novamente, né? Agradecemos os que estão ouvindo pelo YouTube, entregamos a Deus todos que ainda vão ouvir, né? E que possamos convidar mais pessoas para estar aqui amanhã estudando essa mensagem tão importante para o nosso tempo, que nós sabemos que está, né, já findando, já está mesmo assim no limiar, né, da volta de Jesus, e nós possamos estar preparados para receber nosso Rei. Amém? Quem gostaria aqui de fazer uma última oração para nós finalizarmos nosso culto? Alguém gostaria de fazer uma oração? Eu posso fazer, irmã. Amém, irmã Giane. Obrigado. Então, a irmã Giane vai fazer a oração, depois a Aurenice vai compartilhar o hino final. Estão todos convidados. Até amanhã. Obrigado, Jabes. Até amanhã para todos e um bom sábado, um feliz dia do Senhor para todos. Amém? Oremos. Deus eterno, nosso Senhor, Salvador, nosso Criador, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais um amanhecer do dia. Obrigado, Senhor, porque tu és tudo para nós, tu és a luz do mundo. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor deixou a tua palavra para que nós não venhamos a andar em trevas. Queremos te pedir que o Senhor, como disse o nosso irmão Jabes, o Senhor nos desperte, não só para os momentos que se sucederão daqui em diante, mas principalmente, Senhor, para a nossa experiência contigo, o nosso amor para contigo, para que nós possamos estar firmados sobre a rocha, para que nossos pés não vacilem diante dos acontecimentos. A tua palavra diz que os teus servos serão selados. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos cele, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti, a toda qualquer prova. Perdoa os nossos pecados, abençoa, Senhor, nosso irmão, toda a sua família, seus filhos, todo o seu ministério, que o Senhor venha abençoar cada vez mais, que o Senhor venha fortalecer sua fé, que ele nunca venha a desonrar o teu nome, a desistir deste caminho, e nem nós também. Obrigada por tudo. O mundo, Senhor, o mundo está entrando em colapso, em pânico. Nós não podemos entrar nessa mesma onda. Nós não estamos cegos. Nós estamos tendo a visão da fé. Mesmo que os nossos olhos vejam muitas coisas que tragam desânimo, desalento, desespero, mas nós temos que olhar pelos olhos da fé. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Como a tua palavra diz. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Mas o justo viverá pela fé. Então, Senhor, obrigada, que possamos nunca desistir deste caminho. Dai-nos um dia feliz na tua presença, um feliz sábado, e que cada dia mais o Senhor nos firme sobre a rocha. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. No doce nome de Jesus. Amém.
qual seja meu dever ao servir-te aqui, Senhor, como devo proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Como devo eu falar? Como demonstrar amor? Como orar e trabalhar para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amanhã, feliz sábado. Até amanhã. Até amanhã, um bom sábado. Feliz sábado.